O passado foi silenciado. Eu sou Literarum Gemini Red, e a nossa nova odisseia começa agora. Estão prontos para a verdade? Entre a estratégia e o mistério, moldaremos universos. Bem-vindos aos arquivos de prata e sangue. O jogo apenas começou. Na quietude angustiante da sala, Evelyn passava os dedos pelos papéis espalhados sobre a mesa. Nomes codificados, datas, cifras, rostos distorcidos pela sombra da guerra. O dossiê de Arthur era a ponta de um trançado infernal, nascido na Operação Paperclip, em que os Estados Unidos acolheram cientistas alemães, mesmo aqueles cuja honra fora irremediavelmente corrompida. E agora, entre xícaras manchadas e anotações em hieróglifos próprios, Evelyn revivia o dilema que corroía sua alma. A limonada servida do outro lado da rua era mais do que refresco, era um ritual de apagamento. O passado de Arthur, escondido sob a fachada de vizinho amigável, poderia ser obliterado por um simples gesto cotidiano? Evelyn sabia que não. Nada naquela vizinhança era tão inocente quanto parecia. Não para ela, não para alguém capaz de distinguir os detalhes do horror só de observar um aperto de mão. O relógio marcava 19h23 quando a campainha tocou. Evelyn respirou fundo, ajustou as mangas do blazer e abriu a porta para encontrar o jovem agente Lester, pálido, recém-saído da academia de espionagem, camisa amarrotada e olhar assustado. Ele lhe entregou um envelope pardo com uma folha, código Top Secret, selada com lacre carmim. O texto era curto, a ordem clara: monitorar e catalogar. Não interagir. Observação contínua. Você acha que ele sabe? Lester perguntou, voz trêmula, encarando a rua quase como um sobrevivente. Eles sempre sabem, respondeu Evelyn, com um sorriso torto. O jogo nunca era apenas de um lado. Enquanto Lester partia, Evelyn sentiu o peso das instruções. Monitorar, catalogar, não interagir. Uma vigilância coberta por uma ilusão de anonimato, um teatro em que todos conheciam o script, mas fingiam ignorância. Seu olhar voltou para a fachada de Arthur, a esposa sorridente, o cão abanando o rabo. Por trás daquela cena doméstica morava um fantasma de um passado indelével. Em Peenemünde, Evelyn sabia, Arthur perderá seu nome, identidade e quase a sanidade. Agora, ganhava um novo nome e uma nova chance em Huntsville, mas jamais perderia os fantasmas das noites bombardeadas e das escolhas impossíveis. A sedução do progresso era a arma mais perigosa que o Departamento de Estado já havia empunhado. Não se tratava apenas de importar cérebros, era uma transmutação alquímica de culpa em infraestrutura. Arthur, ou melhor, o Sturmbannführer da SS, era o arquiteto de uma nova era. Ele possuía o segredo da propulsão líquida, a chave científica para tirar a humanidade da lama atávica da Terra e lançá-la ao vazio das estrelas. A América estava devorando seus inimigos para herdar sua inteligência, ignorando que o veneno vinha junto com o banquete. Evelyn finalmente saiu para a varanda. O ar do Alabama estava parado, saturado de umidade e do aroma pesado de pinheiros e querosene de foguetes. Arthur a viu. Ele não desviou o olhar, pelo contrário, ergueu o copo em um brinde silencioso, um sorriso enigmático e perturbadoramente calmo brincando nos lábios finos. Havia um magnetismo terrível naquela inteligência pura, uma clareza de propósito desprovida de qualquer rastro visível de remorso. Ele sabia exatamente quem era Evelyn. Ele sabia que ela o caçava nos arquivos enquanto ele projetava o futuro nos hangares. E, acima de tudo, ele sabia que a sobrevivência da nação dela agora dependia do gênio dele. Boa noite, Doutora Vance, a voz dele cruzou a rua, suave como veludo deslizando sobre lâminas de barbear, carregando o sotaque inconfundível da aristocracia prussiana. O céu hoje está particularmente límpido. Quase podemos ver o que nos espera lá em cima, não? Um destino limpo, longe dessas nossas pequenas misérias terrenas. O mistério não residia no que eles escondiam nos porões da base de Redstone, mas no que os Estados Unidos estavam dispostos a se tornar para possuir aquele conhecimento proibido.
Naquela noite, sob o brilho indiferente das estrelas, Evelyn percebeu que a Guerra Fria não seria vencida com bravura ou ideais democráticos, mas com a absorção cirúrgica das trevas do inimigo. A humanidade estava prestes a tocar o firmamento, mas as marcas de dedos no primeiro foguete seriam de um sangue lavado por burocratas e carimbos de secreto. Ela retribuiu o sorriso, não por cortesia, mas como o primeiro movimento de um cerco que duraria décadas. A caça havia começado, mas a presa era quem detinha as chaves do paraíso. Com seu like, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Com seu comentário, eu aprendo e melhoro. Com seu compartilhamento, a gente cresce junção, não perde nenhuma nova publicação. Obrigado por tudo. Com seu like, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Com seu comentário, eu aprendo e melhoro.